A preservação da imagem é feita também por meio da conservação adequada do corpo até o sepultamento. É a tanatopraxia. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. O princípio da dignidade humana está previsto como direito fundamental na Constituição Brasileira de 1988. Mas será que esse princípio também se aplica às pessoas mortas? A doutrina e a jurisprudência já entendem a possibilidade de extensão dos princípios da dignidade até as pessoas mortas. Como se trata da honra do falecido, da necessidade de recomposição digna do corpo, como a questão da tanopraxia. A palavra tanatopraxia vem do grego thanatos, que significa morte, e praxis, prática. Portanto, define-se como o que se pratica diante da morte. A tanatopraxia é a prática de higienização e conservação temporária do morto. O objetivo é retardar os efeitos da decomposição no corpo após a morte e reconstituir a imagem natural do indivíduo. Nós notamos que o serviço funerário antigo era uma coisa assim meio chocante. Apresentava-se aquele corpo no velório com amarrado na cabeça para a boca não abrir, os olhos ficavam abrindo. Então nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que nós deveríamos partir para esse tratamento do corpo. A Resolução 68 de 2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece normas para funcionamento das empresas responsáveis pelo preparo de corpos. Tanopraxia é ato médico, então tem que ter um médico responsável. Uma sala específica para a realização dos procedimentos, esse estabelecimento precisa contar com o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Existem vários níveis de tanatopraxia, cada um indicado para a situação em que o corpo se encontra. A tanato ela varia de acordo com a causa-morte e o tempo que vai ocorrer o sepultamento, né? No caso de corpo proveniente de crime ou causa violenta, o corpo é proveniente do IML, onde foi realizado um procedimento de necrópsia. A gente faz uma tanato especial para esses casos. Em alguns casos, o procedimento não se faz necessário. A própria Anvisa determina que a tanopraxia ela é facultativa naquelas mortes em que ocorre a morte e o sepultamento se fazem até 24 horas depois da morte. Nos demais casos, quando entre a data da morte e o sepultamento transcorrer mais de 24 horas, a tanopraxia é obrigatória, justamente porque ali eu tenho uma questão de saúde que envolve todas aquelas pessoas. Mas em casos de deformação grave, mesmo quando se tem um prazo curto para o sepultamento, a aplicação da técnica é indicada. Então, eventualmente, nós temos algum corpo que vai ser sepultado brevemente, ou em 2 a 4 horas, mas que está com um aspecto facial muito ruim, ou que está com lesões faciais, alguma coisa que precisa ser restituída, e o procedimento vai cuidar dessa parte. A indicação seria, no caso, para esse fim e não para fins de conservação temporária. Em casos de traslados ou da necessidade de investigação jurídica, pode-se fazer a retirada de vísceras recompondo com algodão local. A família é avisada previamente, ela assina um termo, estando ciente que, eventualmente, pode haver a necessidade de fazer esse tipo de procedimento. A reconstituição do corpo do falecido não for condizente com a sua feição natural, e se exagerar bastante nessa questão, pode acontecer uma dor moral, seja para os familiares, seja pela própria honra do falecido, né? Se em vida o ditado diz que a primeira impressão é a que fica, o objetivo da tanatopraxia é fazer com que a última impressão também fique, de forma menos dolorosa possível. Recebemos hoje no estúdio o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui com vocês. Desembargador Rogério, a gente viu aí a matéria sobre a tanatopraxia e falaram dos procedimentos que devem ser feitos antes do corpo ser enterrado. O que é obrigatório ser feito? Isso aí vai variar muito de município para município. Nós temos regras federais de vigilância sanitária, as regras estaduais e, finalmente, as regras municipais. Mas há um mínimo básico para ser feito, né?
uma exigência. O serviço funerário ele é feito, em regra, pelo próprio município, mas ele pode, mediante contratos, conceder a funerárias particulares, mediante licitação. Então, esses procedimentos mínimos de higienização do corpo, a manutenção mínima da boa aparência do corpo durante o velório, eles normalmente já são previstos nas posturas locais e exigidos nos contratos de concessão. Então, inclusive a acomodação das funerárias, né, requisitos mínimos de higiene, refrigeração, os produtos que vão ser utilizados. Então, isso tudo, basicamente, tem que obrigatoriamente ser observado. E se a família achar que, por exemplo, a família não tiver condições, e a gente viu ali, alguns casos foram citados, de corpo que vai demorar mais de 24 horas, às vezes precisa de um tratamento especial. Ainda que não seja pelo lado da saúde, a família pode pedir que esse procedimento seja feito? Sim, e há decisões judiciais. Eu conheço um caso do Rio Grande do Sul, em que o município, para liberar o corpo para sepultamento, exigia esses procedimentos mínimos, mas envolvia custos e era família carente de recursos econômicos. Então, a decisão judicial mandou liberar o corpo para sepultamento e que aqueles procedimentos mínimos fossem custeados pelo poder público. Sim. Outros casos, doutor Rogério, quando esses procedimentos, apesar de serem feitos, não são feitos adequadamente e, por exemplo, durante o velório acontece alguma coisa desagradável, a família pode entrar na justiça e pedir indenização contra a empresa que fez o tratamento não adequado? Sim, porque isso aí, fora de dúvida, configura uma dor moral. Você, naquela cerimônia de despedida do seu ente familiar querido, né, sofrer um transtorno desse, seja por uma aparência absolutamente desagradável, né? Às vezes até questão já de uma decomposição precoce ainda durante o velório. Isso tudo acarreta, assim, um desconforto aos familiares e aos amigos ali presentes. Então, caberia, sim, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor, porque isso aí é um serviço público, né, ainda que delegado a particulares, mas incide pela lei do consumo, né, as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, haverá a indenização dos danos materiais e morais decorrentes.